Atlético e CRB se enfrentam no estádio Antônio Ascioli às 7 da noite. Já no domingo, às 4 da tarde, teremos Atlético e Goiás, além de Cuiabá e Vila Nova. Neste vídeo vamos abordar algumas curiosidades envolvendo os três confrontos, seja de duelos marcantes, seja de jogadores que já passaram pelas duas equipes, ou até mesmo de algumas leis do ex que foram cumpridas. Os detalhes você confere depois da vinheta. Olá a todos que acompanham o canal da Né Brasil Esportes. Eu sou Vinícius Pimentel e a partir de agora você confere mais uma edição do quadro Arquivo Né Brasil. Quadro para você relembrar desde curiosidades até mesmo jogos marcantes envolvendo o futebol goiano, quem sabe o futebol nacional. O assunto de hoje são curiosidades envolvendo confrontos históricos entre Atlético e CRB, Atlético de Minas Gerais e Goiás, além de Cuiabá e Vila Nova. Aproveita e peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações quando tiver vídeo novo. Em ordem cronológica, vamos começar a listar as curiosidades por Atlético e CRB. E para começar com o pé direito, a curiosidade número 1 é o fato de que foi justamente contra o CRB que o Atlético assumiu a liderança da Série B de 2016 há 10 anos atrás, mais precisamente no mês de outubro, após vitória por 2-1 lá em Maceió. E a segunda curiosidade diz justamente sobre essa partida. Os gols de Júnior Viçosa e Ricardo Silva deram o primeiro lugar ao Dragão. Porém, o zagueiro Ricardo Silva, que marcou o segundo gol, ele havia entrado no segundo tempo, no lugar do zagueiro Lino, conhecido pelo gol histórico contra o Goiás em 2014 e que nos deixou em abril de 2024, acabou saindo lesionado durante a etapa final. O substituto Ricardo Silva foi premiado com o gol da virada. A terceira curiosidade é o fato de que temos jogadores que jogaram pelas duas equipes e até mesmo treinadores também, que já estiveram no comando das duas equipes. Vamos destacar, por exemplo, começando pelos atletas, o experiente meia Jorginho, que coleciona passagens pelo Atlético após empréstimos para o exterior ou para times de dentro do Brasil, e um desses times foi o CRB. Temos também o atacante Yuri, revelado pelo Botafogo, e também jogou pelo CRB. E temos também o zagueiro Gilvan. O zagueiro Gilvan que ficou conhecido no Atlético, tendo atuado na equipe rubro-negra entre os anos de 2017 e 2020, jogou no CRB em 2022, após ter uma passagem apagada pelo Botafogo em 2021. E entre os treinadores, quem a gente pode destacar? Marcelo Cabo, campeão da Série B de 2016 com o Dragão, que esteve no comando do Galo da Pajuçara em 2019, e Eduardo Barroca, que está no comando do CRB, pelo menos até o momento em que eu estou gravando esse vídeo, ele que também já treinou o Atlético por duas passagens, uma na reta final de 2019 e outra durante o ano de 2021. A quarta e última curiosidade sobre esse confronto tem a ver com viradas, né? Vocês sabem, você torcedor, com certeza sabe a sensação de vencer um jogo de virada. Tem até torcedores Brasil afora que dizem que de virada é mais gostoso. Pois é, eu não estava falando de 2016, as primeiras curiosidades? Então, a gente teve vitórias de virada das duas equipes. Em 2016, o CRB venceu o Atlético de virada por 2-1 no estádio Serra Dourada, e no primeiro turno, e no segundo turno, conforme vocês já puderam ver, o Atlético venceu o CRB de virada lá em Maceió pelo mesmo placar de 2-1. Quis o destino que 9 anos depois essas viradas também acontecessem
só que dessa vez em ordem contrária e favorecendo os times mandantes. No primeiro turno da Série B de 2025, o Atlético venceu o CRB no Antônio Ascioli por 2-1 de virada. Destaque para o gol de William Maranhão, que hoje joga no Vila Nova. E no segundo turno, jogando no estádio Rei Pelé, na capital alagoana, o CRB venceu o Atlético por 2-1, também de virada. Então, o destino prega essas peças quando se trata de Atlético e CRB, e principalmente se o assunto for vencer de virada. Em 9 anos, as duas equipes conseguiram vencer de virada. Em 2016 foram os visitantes e em 2025 foi o time mandante. Então, será que teremos a repetição desse roteiro agora na Série B de 2026? Vamos ver, sexta-feira às 7 horas da noite. E aí, torcedor? Gostou dessas curiosidades envolvendo o confronto entre Atlético e CRB? Deixe sua resposta aqui nos comentários. Aproveita e utilize esse espaço também para dar o seu palpite para a partida de sexta-feira entre as duas equipes. E aí, para você, será que o Atlético vence? Será que quem sairá com os 3 pontos é o CRB? Aproveita e deixa aí. Vamos agora para Atlético e Goiás. Curiosidade número 1. Esse será apenas o terceiro encontro entre Atlético e Goiás na história do futebol. Ano passado, as equipes se enfrentaram pela Série B do Campeonato Brasileiro, com um empate em São João del Rei e uma vitória do Atlético por 2-1 no estádio da Serrinha. Uma vitória que foi importante para que o time mineiro pudesse escapar do rebaixamento. A segunda curiosidade é que esses 2 tropeços atrapalharam o caminho do Goiás na segundona do ano passado. O Goiás começou aquela Série B muito bem, chegando a ocupar a liderança em várias rodadas, porém na reta final desperdiçou pontos importantes e deu adeus à elite do futebol brasileiro após uma derrota para o Remo em Belém, no Pará. E a terceira curiosidade número 3 é o fato de que o atacante português Ronaldo Tavares, que castigou o Goiás na Serrinha, não atua nesta partida do próximo domingo. No final de abril deste ano, ele foi submetido a uma cirurgia e deve ficar fora do restante da temporada. Para os torcedores supersticiosos, será que esse é um sinal de que a primeira vitória esmeraldina na história do confronto virá? O tempo vai dizer, mas o seu principal artilheiro é certeza de ausência neste jogo. E a quarta curiosidade é que, será que o Goiás mais uma vez vai ser atrapalhado na luta pelo acesso por um tropeço contra o Atlético? Ou não vai tomar conhecimento e vencer a partida e somar mais 3 pontos como a elite do futebol brasileiro? Vamos saber a resposta no próximo domingo às 4 da tarde. E aí, torcedor? Gostou de ver algumas curiosidades sobre Atlético e Goiás? Deixe sua resposta aqui nos comentários. Aproveita também e deixa seu palpite para o jogo de domingo entre as duas equipes. Será um prazer enorme ter a sua opinião por aqui. Vamos agora para Cuiabá e Vila Nova. Curiosidade número 1. O primeiro jogo entre essas duas equipes válido pela Série B foi em 2019 no estádio Serra Dourada. Na ocasião, o duelo terminou em 0-0. Já os primeiros gols entre as duas equipes nesta competição aconteceram na última rodada da Série B daquela mesma temporada, com o Tigrão vencendo por 2-1. Porém, o duelo pouco tinha valor, uma vez que o Tigrão já estava rebaixado para a Série C e o Dourado não brigava por mais nada. Curiosidade número 2. O confronto em que saiu mais gols na história entre as duas equipes aconteceu pela semifinal da Copa Verde de 2024, quando no jogo da volta o Cuiabá venceu por 4-2 dentro da Arena Pantanal, porém o Dourado saiu derrotado na partida.
uma vez que o Vila Nova havia vencido o jogo de ida em Goiânia por 2-0 e o resultado construído em Cuiabá forçou uma disputa de pênaltis e, contando com o brilhantismo de Alisson, o Vila avançou à decisão. Curiosidade número 3. Além da Copa Verde, as duas equipes se enfrentaram por outra competição nacional de mata-mata, a Copa do Brasil, exatamente. As duas equipes se enfrentaram na Copa do Brasil de 2015. Na ocasião, o Cuiabá tinha apenas 4 anos de fundação e o Vila tinha 62 anos de história. Na ocasião, as duas equipes empataram por 1-1 no jogo de ida em terras mato-grossenses. Já em terras goianas, o Vila venceu por 2-0 e avançou de fase. A quarta e última curiosidade deste compilado entre Cuiabá e Vila Nova se refere ao atacante Alisson, hoje destaque no Mirassol, mas que atuou pelas duas equipes. No Vila Nova, Alisson esteve em campo nas temporadas de 2021 e 2024 e em 93 partidas anotou 28 gols pela camisa do Tigrão. Já pelo Cuiabá, Alisson esteve emprestado pelo próprio Vila Nova no ano de 2022 e jogou competições como a Série A do Campeonato Brasileiro, além, claro, da Copa do Brasil e também do Campeonato Estadual Mato-Grossense. Em 40 partidas ao longo daquele ano, Alisson balançou as redes em 8 oportunidades. E aí, torcedor, gostou de acompanhar essas curiosidades? Será que teremos alguma surpresa no confronto de domingo lá na Arena Pantanal? Deixe sua resposta aqui nos comentários e aproveite para registrar também o seu palpite com relação ao placar do jogo. Bom, galera, chegamos ao final de mais uma edição do quadro Arquivo Né Brasil. Se chegou até aqui, peço para você deixar o like, se inscrever no canal e ativar também o sininho para receber todas as notificações quando tiver vídeo novo por aqui. Estamos muito perto da marca dos 9.000 inscritos e eu espero que nós consigamos atingir a marca com este vídeo. Obrigado a todos que me acompanharam e até a próxima!